No interior do Rio Grande do Norte, diferentes gerações de um povo fiel e temente a Deus celebram todo dia 19 de setembro a festa da Mãe Reconciliadora, Nossa Senhora da Salete. A festa já é sinônimo, eu diria, de céu. As festas que nós celebramos na igreja deveriam ser uma certa antecipação do céu. Eu lembro muito tem um versículo da Carta aos Hebreus que eu gosto muito de refletir, de meditar, e do qual faço agora uma tradução um pouco livre e não literária. É o do capítulo 11, versículo 1 da Carta aos Hebreus, que diz: a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. E é a antecipação daquilo que esperamos. Você sabe, quando a gente espera a festa, tem aquela alegria já. Festa é alegria, mas já a espera da festa também já é alegria. A pessoa pensa na roupa que vai comprar, pensa o que vai fazer durante a festa. Bem, quem trabalha na festa, sobretudo os animadores, a gente pastoral, eu sei que trabalha um bocado. Mas tem também aqueles que pensam a festa, assim, mais como participantes externos, e aqueles que não têm tanta preocupação em organizar muitas coisas que uma festa requer, né? Em termos de organização, é muita coisa, muitas equipes que trabalham nisso. Pois é, mas então, esse sentido da festa, dessa alegria, dessa coisa que pega o nosso coração, né? Nossa emoção, é algo de bonito. E aí onde eu digo, isso aí a igreja pode interpretá-lo como uma metáfora do céu, né? Seria bom que no mundo todo mundo vivesse, a vida fosse uma festa para todos. Infelizmente não é. A vida não é uma festa para todos. Tem aqueles que vivem porque estão doentes, que estão com problemas, porque estão um casamento que não deu certo, filhos que estão dando trabalho, e botem doenças que têm, etc. Mas a vida realmente é tudo isso, não é uma festa. Mas a festa nos dá aquela esperança de dizer: terá um dia novos céus e nova terra, onde tudo será diferente, será uma festa eterna. Então a festa vem um pouquinho nos lembrar isso. Mas Nossa Senhora vem também nos pedir esse outro sentido, né, da conversão e da mudança de vida. Então a festa também nos traz esse compromisso, esse empenho, conversão. Você lembra aquela canção que dizia que a conversão é um compromisso do cristão, mas um compromisso diário, de todo dia. Conversão, justiça, comunhão e alegria no cristão é missão de cada dia. Pronto, a missão de cada dia é isso aí. Então, acredito que eu participei de 36 festas da Serrinha. Penso que deve ter deixado alguma coisa nas gerações passadas. E aí tem realmente também um pouquinho dessa tradição, que não é a tradição com T maiúsculo da igreja, é a sagrada tradição, mas essa tradição que veio se consolidar. Então as pessoas querem repetir aquilo que foi bom, né? Uma coisa que foi boa, a gente sempre quer repetir todo ano, né? E é aquilo que acontece na festa de Nossa Senhora da Salete. A esperança não decepciona. Por isso, em Serrinha dos Pintos, a pré-festa antecede um tempo de mudança e renovação da fé. A pré-festa de Serrinha dos Pintos é uma história muito bonita, sabe? Porque quando eu estudava em Mossoró, aí tinha as celebrações. Santa Luzia saía de casa em casa, né? Visitando os bairros, né? Aí eu sempre acompanhei em vários, né? Aí eu achava muito bonito, sempre acompanhei. Aí sempre tinha as peregrinações de Santa Luzia pelos bairros de Mossoró. Eu sempre visitava, sempre ia às celebrações. Aí eu disse comigo mesmo: eu ainda faço uma pré-festa na Serrinha dos Pintos. Só que a pré-festa, quando nós conversamos, era assim: a gente todo dia era uma casa, fazia uma procissão de uma casa para outra com a bandeira da padroeira. Aí a gente fez o primeiro ano, fez o segundo ano. Aí quando foi no terceiro ano, aí eu pensei comigo mesmo: que bom seria a gente fizesse
só numa casa uma semana, depois passava para outra, depois passava para outra e assim sucessivamente. Quando a gente fez aqui nos quadrantes de Serrinha dos Pintos, aí eu achei melhor levar a pré-festa para os sítios da nossa cidade, né? Aí foi outra vez, eu fui falar com o Padre Walter, ele disse, não tem problema, a critério de vocês. Aí a gente começou a fazer as pré-festas na nossa cidade. Assim, a gente ia para o sítio, depois ia para outro, depois ia para outro. E tinha um setor que, nesse tempo que ele ainda era vivo, o seu Chico Peba, que era na Boa Vista, né? Nesse tempo não tinha nem a capela na Boa Vista. Aí ele tinha muita vontade de uma pré-festa lá na Boa Vista. Aí eu disse, seu Chico Peba, eu ainda faço uma pré-festa lá na Boa Vista. E ficava muito satisfeito, é que foi um ano eu decidi mesmo. É muito longe, não digo, mas a gente não tinha moto, não tinha bicicleta, só tinha uma bicicleta mesmo. Aí eu disse, vamos fazer esse ano. Aí quando foi o início a pré-festa desse ano, aí a gente falou com o seu Chico Peba, o senhor pode escolher as casas que nós vamos fazer uma semana de pré-festa lá na Boa. Uma realidade católica é uma realidade que, quando começou, a gente trabalhava o tema da festa, sabe? E a gente convidava o povo para trabalhar e meditar sobre este tema. Porque quando chegasse na festa, todas as pessoas já estavam sabendo qual era a realidade da nossa pré-festa. E a pré-festa é o seguinte, ela embalou assim em virtude de uma realidade nova na nossa cidade. Não tinha pré-festa. Só tem pré-festa aqui em nenhuma cidade tem. É sempre gratificante para mim, enquanto serriense, falar da festa da padroeira, nossa tão querida festa da padroeira, que para mim não é só uma festa religiosa, não é só um evento religioso, é um evento que retrata a nossa história, que retrata nossa expressão de fé, de adoração, retrata a nossa cultura enquanto pertencentes a essa comunidade. A festa, toda a atmosfera da festa da padroeira é um espaço de encontro, de celebrações, de pertencimentos, onde juntos celebramos a vida em comunidade, o amor ao próximo, que usamos a festa da padroeira para reencontrar pessoas queridas, pessoas que há muito tempo a gente não encontra, que durante esse momento de festividade vêm até nossa cidade. Então, quando eu falo da festa da padroeira, eu recordo a tudo isso aí, a esse encontro da vida em comunidade. Setembro é tempo de festa, união, solidariedade, cultura. É tempo de reencontro, mas também de manter viva a memória e colher os frutos plantados por aqueles que já não estão aqui. Familiares, amigos, colegas de trabalho, filhos ausentes. A festa da padroeira produz também lembrança e saudade. Assim, a festa ela é cheia de lembranças, de recordações e uma das memórias assim afetivas, aliás, a gente tem várias, né? Mas eu queria destacar aqui Dona Amélia Moura, assim, todo o empenho dela, toda a dedicação, o carinho que ela tinha, a forma carinhosa como ela tratava a gente, sabe? Era muito bom. E uma outra memória é o meu pai, seu Assis Belarmino, que não tinha tempo ruim para ele, não tinha cansaço que impedisse ele de participar dos novenários. Ia todas as noites. E toda noite ele estava lá ajudando a colocar um banco para fora, às vezes para dentro. Nas procissões ele estava sempre ali por perto, ajudando a levar o andor. E por último, assim, uma outra recordação que é o meu amigo Adson Fernandes, que era um braço forte no período da festa.
Tudo que a gente precisava, ele estava ali por perto. Foi coordenador junto comigo no JUNAC, uma pessoa incrível, que precisasse ele fazia. E durante a festa, uma das atividades que me recorda muito ele é a Luz do Amanhecer, que a gente fazia todo ano. Quando eu era nova, que morava no centro, né? Era uma beleza que eu achava, porque o movimento à noite era muito bom, das novenas, né? As novenas eram muito bem participadas. Hoje também são participadas, mas eu digo assim que naquela época não existiam esses grupos organizados, essas coisas, né? Era somente mesmo o enfrentando. Tenho muitas lembranças boas da festa da padroeira aqui de Serrinha dos Pintos, são muitas. Eu, com meus 7, 8 anos, eu esperava ansioso o mês de setembro, o mês da festa da padroeira. Eu não sabia muito bem de calendário, mas sabia que no mês de setembro, aquela cidade pequena, com poucas formas de lazer, de divertimento, se transformava. E o espaço que era simples, pequeno, ganhava vida, ganhava animação e ganhava cor com a festividade da padroeira. Inicialmente, um mês antes, a gente já via aquela movimentação das novenas nas comunidades. Quando ia se aproximando do mês de setembro, a gente já via os grupos das igrejas passando, pedindo contribuições nas casas. Eu via eles assim em torno da igreja se organizando para ir para outras cidades pedir contribuições. Vi o pessoal se movimentando para montar aquele palco de madeira, montar a barraca da igreja, de assar os frangos na padaria de Genilson. Como eu vivia ali no Beco dos Fogueteiros, tinha a Madrinha Manuela que pertencia ao grupo da igreja e a gente acabava vendo esse empenho dos grupos da igreja em fazer uma festa bonita. E isso aí mostra o quanto a comunidade se reunia em torno dessa festa. À noite, a cidade se transformava. Nós tínhamos o Palco da Criatividade, que hoje é nome do palco ali da Praça de Eventos, onde tínhamos apresentações, concursos, música, desfile de mais belos estudantes, gincanas. Ou para nós crianças, para nós com nossos 7, 8 anos, era diversão. E sem contar do momento ápice da festa da padroeira, que para mim, enquanto espectador, como não fazia parte dos grupos da igreja, mas era espectador desde criança, era o leilão. Muitas vezes era animado por Chico Viola, também por João Diniz, via muito, que eles faziam aquela festa durante os arremates das várias coisas que tinham no leilão, que por sinal era tudo fruto do trabalho do pessoal da igreja, onde pedia um ao outro, onde tinha as doações, e à noite faziam essa grande festa, que nós crianças ficávamos ali admirados, bobos, davam 1, 2, 3 horas da manhã, a gente lá sentado na pracinha, olhando o pessoal arrematar, sentindo aquele cheiro da galinha, com vontade de comer galinha, e sempre sonhando. Quem é da minha geração sabe que nós queríamos hoje estar do outro lado, arrematando, ajudando a igreja de certa forma. E o que eu tenho recordo com muita saudade é esse leilão. Que eu queria viver aquilo, não só como espectador, mas participando da festa e vivendo do outro lado da moeda. Mas o leilão, de certa forma, encerrou, mas a festa da padroeira continuou belíssima, com suas atrações religiosas, com sua programação religiosa. E uma parte cultural da festa da padroeira teve um pequeno declínio, mas em 2012, 2013, Laudeni começou a fazer umas músicas ao vivo durante a programação da festa da padroeira. Com o passar do tempo, em 2017, quando eu entrei na Secretaria de Turismo e Cultura, eu tentei dar uma ajudada na parte cultural durante a festividade, onde a gente começou a ter o apoio da prefeitura, o apoio do comércio, dos moradores, dos filhos da terra que moram em outras cidades, e a gente começou a fazer uma programação bem diversificada, com música ao vivo, com apresentações culturais, com filarmônicas, sem esquecer da tradicional roda de fogo, que a gente teve o papel de resgatar, que era um dos momentos mais esperados também da festa da padroeira, nessa parte social, que era finalizar a festa da padroeira no dia 19, com a queima da tradicional roda de fogo, que antigamente era feito por meu avô Chico Fogueteiro, e foi passando. Hoje em dia quem faz é da Luz, tio Júnior, pai. E é motivo de grande alegria poder contribuir na parte social para a festa da padroeira, contribuir para a igreja da forma que eu posso, não na parte religiosa, mas dando aquele apoio, vendo essa questão da estrutura. Então,
perdemos algumas coisas na festa da padroeira, mas em compensação temos outras. Temos aí uma cobertura muito bacana, onde pode levar a festa da padroeira a várias pessoas que não estão em Serrinha dos Pintos. Temos atrações católicas, bem conhecidas aqui na região, ou até nacionalmente. Então a festa da padroeira nos faz se sentir pertencentes à Serrinha dos Pintos, a essa comunidade. Ela nos traz uma memória afetiva muito bacana, sabe? Eu lembro que a gente esperava muito ansioso, que era o momento da gente comprar uma roupa nova, da gente poder ir no parque, comer um algodão doce, comer um sorvete que não tinha durante o ano todinho nessa festa da padroeira. A atmosfera da cidade de Serrinha dos Pintos, nessas pequenas cidades, se transformava, ganhava mais vida, mais cor, mais encanto, mais fé. Então, a festa da padroeira tem um papel significativo na cultura local, no desenvolvimento da nossa cidade, na nossa fé, na nossa religiosidade e nos nossos hábitos. Então, espero que a festa da padroeira de Serrinha dos Pintos continue por muitos e muitos anos e que venha cada vez mais transformar a vida das pessoas. Eu queria trazer uma recordação muito forte para mim no período da festa da padroeira. Nós criávamos ali grupos de jovens animadores, saímos em outras cidades, casa a casa, pedindo contribuição para assim podermos arrecadar a parte financeira em prol de algum objetivo da igreja, né? Então a gente ia nos sítios, passava o dia inteiro pedindo contribuição e aquilo era muito gostoso, né? Uma outra memória afetiva também era o leilão que a gente realizava, né? Era muito bom. Muitas famílias vinham de outras cidades, filhos ausentes, então era um momento assim bem bacana também de reunir ali alguns filhos ausentes de outras cidades, né, que moravam em outras cidades. Outra memória afetiva, assim, muito forte, era a pré-festa antigamente. A gente realizava aquela pré-festa, né, no setor, uma semana inteira. Então, assim, a gente via ali multidões que se reuniam, né, participando. Gente, pessoas, famílias que não era costume vir semanalmente à missa, mas que iam participar da pré-festa. O Junac, ele ajudava na festa do começo ao fim, tanto na parte religiosa como na parte social. Na parte religiosa, a gente colaborava na equipe de liturgia, na equipe de cânticos e promovíamos também o show religioso com os artistas da terra no patamar da igreja. Já na parte social, era onde o grupo se destacava mais, porque a gente ficava responsável pela barraca e também pelas atrações no palco. Então, no palco a gente promovia gincana, teatro, serechas e no final da festa, na última noite, tinha a tradicional festa dançante, que o grupo fazia todos os anos no mercado público. Para os católicos, Maria é um modelo de fé, obediência e amor incondicional a Deus. Ela não é apenas a mãe do Salvador, mas também mãe espiritual de toda a humanidade. Sua intercessão é vista como poderosa, pois assim como nas bodas de Caná, ela continua apresentando nossas necessidades a Cristo com ternura e confiança. A religião é uma necessidade de qualquer povo e de qualquer indivíduo também, porque a religiosidade pressupõe a existência de alguém que nos ajuda a resolver tantos problemas que nós, como seres humanos, não conseguimos resolver. Então, a religião é isso, né? É um apelo a alguém que está acima de nós, que sabe melhor do que nós, que pode mais do que nós, e possivelmente que nos ama mais do que nós nos amamos entre nós. E é este alguém que vai direcionando e dando sentido à nossa vida. Eu estou convencido que a fé, a espiritualidade é a maior resiliência para enfrentar a vida humana, principalmente hoje em dia, em tempos de lutas. E Nossa Senhora veio dar um recado num tempo em que havia realmente muitos motivos para chorar sobre a nossa humanidade. E hoje tem ainda muito mais do que naquela época em que ela apareceu na França. Isso cria digamos, uma marcha a mais, um diferencial para quem não liga à religião, para quem olha que a religião é religar-se com Deus, é de religar mesmo. Às vezes nós nos distanciamos de Deus, cortamos o cordão umbilical com Deus,
às vezes, as nossas infrações, nossos pecados nos afastam do amor de Deus. Melhor, nós nos afastamos, ou pensamos que nos afastamos. E a religião é algo que nos liga novamente. E devemos pensar que Deus, quando pensou e preparou essa religação consigo mesmo para a humanidade, ele também pensou numa mulher. Ele mandou seu Filho único, Jesus Cristo, através de uma mulher. Portanto, se Deus escolheu esse caminho para chegar até nós, não é de estranhar que nós, católicos, seguimos esse caminho de Nossa Senhora para sermos levados a Jesus. É uma frase que já dissemos e ouvimos quantas e quantas vezes, né? Só tem um caminho que nos leva a Deus, que é Jesus. Mas o caminho mais curto para chegar a Jesus é Nossa Senhora. E foi esse o caminho que justamente Deus escolheu para chegar até nós. Bom, primeiramente, é importante entender que o nosso município, a partir de uma visão religiosa, ele cresce e ele se forma em torno de uma mulher. E essa mulher, ela é Nossa Senhora. Então, nós, enquanto jovens, quando entendemos isso nos motiva a vir para a igreja, a participar dos encontros da igreja. Porque é aqui que a gente encontra esse regaço de mãe, é aqui que a gente vem, que a gente participa da festa, das novenas, de todo o itinerário religioso do mês de setembro. Então, quando eu penso em Maria, algo em mim já me faz vir à igreja. E quando eu entendo que a minha comunidade, ela se formou, ela cresceu. Claro, teve muitas figuras importantes, como Agostinho Pinto, o primeiro padre da capela, mas é importante entender que tudo isso se forma e cresce em torno de uma figura feminina e ela é Nossa Senhora. Então, no mês de setembro, a gente se reúne e é nesse mês de setembro onde a gente comemora e celebra a aparição de Nossa Senhora em La Salette. E a nossa comunidade ela é muito ativa. Não existe somente a festa da padroeira, né? Tem outros momentos, como o mês de maio, as novenas de Natal. E quando a gente olha isso numa visão histórica, a gente entende que várias pessoas também já passaram por isso. E nós, essa geração de agora, somos frutos dessas pessoas que passaram, que nos trouxeram à igreja, que nos trouxeram às festas de setembro e nos fizeram viver esses momentos de fé. Graças a Deus, eu agradeço a Deus ter nascido numa família católica que me educaram desde de criança. Com 7 anos, eu já ajudava o padre. Cada geração tem a missão de testemunhar o amor de Deus em seu tempo, enfrentando os desafios próprios da sua época, mas sempre ancorada na mesma verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Os mais velhos oferecem sabedoria, exemplo de perseverança e fé enraizada. Os mais jovens trazem entusiasmo, renovação e novas formas de evangelizar. Eu penso que as gerações novas, juntamente com as gerações de mais idade, se unidas e compartilhar os pensamentos, as ideias, podem favorecer também o êxito da festa da padroeira. Então, assim, a gente vê uma geração nova, jovens, adolescentes, né, cheios de ideias, de criatividade, que podem sim colocar em prática durante a festa. Mas, claro, não podemos descartar também as gerações mais maduras, né, e também as mais idosas, que têm as suas experiências que juntas elas podem também serem adaptadas e se renovarem e contribuir para que a nossa festa seja cada ano, né, a cada ano mais linda e mais organizada e participativa. Eu acho muito bonito o interesse da juventude. Eu dou nota 10, que é o interesse da juventude com aquelas coisas, eu acho muito bonito. Com certeza, nesses anos, deve ter havido um aumento no sentido de qualidade, de atenção maior, e isso se repete nas várias gerações.
Uma coisa interessante que eu noto, por exemplo, que quem começou, na minha lembrança, 52 anos atrás, quantos deles ainda são perseverantes? Mas hoje se vê também os filhos deles e os filhos dos filhos também. Ou seja, a gente percebe que tem uma continuidade, tem uma tradição, tem algo que... Isso já é um crescimento. É oferecer às novas gerações também tudo isso que nós recebemos também dos nossos antepassados. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora da Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tendes por vosso povo, a fim de que em nome de Cristo se deixe reconciliar com Deus. E vedes se depois de tanto terdes feito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem Reconciliadora, mas volvei nosso coração para vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação para a glória de Deus e o amor dos nossos irmãos. Amém. Quando